Aí a gente teve uma coisa também, como é que eu posso falar, cara? Uma das coisas que mais surpreendeu todo mundo nessa semana aí triste do São Paulo, porque foi uma semana triste, foi a declaração do Luiz Gustavo. E já saiu várias informações, né, de que a diretoria do São Paulo não gostou disso, né? Isso é óbvio, né? Porque, porra, ele metralhou, destruiu, detonou a diretoria do São Paulo de forma espetacular, porque tinha que falar realmente o que ele falou. E temos aqui novos bastidores e detalhes aí, né, de que as pessoas no São Paulo não gostaram. Informação que trouxe a ESPN. Olha aí. Segundo a ESPN, a fala de Luiz Gustavo não repercutiu bem entre a diretoria do São Paulo. Por quê? Porque eles entendem que não era o momento de uma manifestação como aquela. É ao contrário, foi perfeito, né? Foi no momento perfeito. Queriam o quê? Rebaixar o São Paulo para depois ele falar o que falou? Foi no momento perfeito que ele falou. No momento ideal. Tinha que falar depois daquele jogo mesmo. Entendeu? Vocês queriam o quê? Tomar um 6-0 e aí nada ia acontecer. Como se fosse normal tomar 6-0. Não foi, né? Claramente os jogadores passam um recado para a diretoria aí. Além disso, há um clima, olha essa. Além disso, há um clima de insegurança por parte do elenco do São Paulo, que convive com especulações a respeito de uma suposta lista de dispensa com a não renovação de alguns atletas para 2026, o que deixa o plantel abatido por conta dos resultados negativos em 2025. Esse tipo de coisa sempre acontece. Sempre quando tem informação sobre lista de dispensa, que tal o jogador não deve renovar, deve ir embora, sempre causa isso aqui, né? Muito jogador vê que não vai, que vai embora daqui a pouco tempo, já começa a tirar o pé, não se importa mais, né? Os jogadores veem notícias, informações aí, né, cara? E quando o cara vê que ele pode estar na lista de dispensa, que ele vai sair, né? Acontece esse tipo de coisa, né? Os caras começam a tirar o pé, né? Começam a não ligar tanto, né? Como a ESPN botou aqui, né? Um clima de insegurança do elenco do São Paulo, tem tudo isso, cara. É por isso que esse tipo de coisa só é bom começar a repercutir quando acabar a temporada, né? A saída de jogador, lista de dispensa, esse não renova, isso é sempre bom fazer pós o ano, quando acabar a temporada, né? E não durante a temporada. Entendeu? Aí, cara, por exemplo, se você for olhar nos últimos tempos, isso é informação de quê? De que o Luiz Gustavo, né, tinha grande chance de não ficar, né, só se ele abaixar o salário dele, que foi o Luiz Gustavo, inclusive, que deu a entrevista. Essa informação que o Dinê não ia ficar, né, que ele ia sair, devia sair. Essa informação que o Rigoni também não ia ficar. E tem mais, cara. Tem mais, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem mais. Né? A informação que você vai precisar vender mais jogador, né? Não vou lembrar agora demais, mas tem mais aí, cara. Especulação que o Lucas podia sair, né? Então, cara, essa é a questão, né, cara? Essa questão aí, né? Não sei se aquela fala do Crespo também tem algum tipo de influência nisso, né? Que ele queria jogador com saúde, né? Então, não sei se isso também, né, pode ter incomodado aí os jogadores de São Paulo, mas é um tipo de coisa que incomoda os caras, cara. É aquele negócio, rapaz, jogador é mimado, tem um ego lá em cima, esse tipo de coisa incomoda eles, né? Aí é isso, o jogador vê que não vai ficar, começa a tirar o pé, não se importa tanto, né, cara? Então, esse tipo de situação é bastante complicado lidar com isso. Bastante complicado lidar com isso aí, né? Bastante complicado aí. E, rapaziada, olha aí. A goleada sofrida para o Fluminense foi a maior derrota do São Paulo em 24 anos, cara. Às vezes a gente tem noção do que acontece. Para por lá, cara, a gente tomou de 6-0, mano. É a maior derrota em 24 anos. O resultado no Maracanã foi o pior desde o dia 25 de novembro de 2001, quando o São Paulo perdeu por 7-1 para o Vasco. Tá? Então, desde 2001, o São Paulo não tinha uma derrota tão feia como essa. O São Paulo perdeu de 7-1 para o Vasco, né, em 2001, e de lá para cá, a pior derrota foi essa contra o Fluminense. Bizarro, né? Uma das maiores derrotas da história do São Paulo e a maior derrota aí em 24 anos, para vocês verem o tamanho, né, cara, da derrota, do vexame que foi esse jogo. Né? Tanto que depois do jogo aconteceu muitas mudanças no São Paulo. O Gustavo falando que falou, soltando os cachorros, detonando a diretoria, né? Gente pedindo demissão, né, cara? Então, complicado. Negócio é o seguinte, rapaziada. Olha, eu ia falar
pichado, né? Mas não é pichado, né, cara? É um grafite, né? Olha aí. Em meio à crise que o São Paulo atravessa, um torcedor decidiu manifestar sua revolta por meio de uma arte nos arredores do Morumbi, tá? O projeto, né, é Morumbi Grafite, né? Aí, né, o nome do projeto, né, que o torcedor de São Paulo aí tem, né? E ele virou na noite de sexta, ontem, para sábado, para produzir um desenho contra o Júlio Casares, tá? Isso aí foi localizado, tá? Aí no Portão 1, tá? Perto ali do Portão 1 do estádio do Morumbi. O desenho cobra a saída do presidente e também do executivo de futebol Rui Costa. A arte conta também com desenhos de ratos, né? Então esse torcedor de São Paulo aí que tem um projeto, né? Aí, o nome do projeto é Morumbi Grafite, né? Esse torcedor tem esse projeto aí e ele fez essa arte aí, né, cara? Ali perto ali nos arredores do Morumbi, ele botou fora Rui Costa, fora Casares e sua corja, né? Todo grafitado lá, né? E tem uma arte, né, como se fosse o Júlio Casares com um monte de rato, como se ele fosse um rato, né? Foi a arte aí que esse torcedor de São Paulo fez, né? De grafite, né? De madrugada, né? De sexta para sábado, aí, né, cara? Fora que teve muro pichado também, no dia do... Que dia que foi o jogo? Foi na quinta, né? Na quinta mesmo, depois do vexame histórico que tinha da gente pichando lá os arredores do Morumbis. E agora aí, não foi pichado, mas foi feito uma arte de grafite, né? Uma arte de grafite aí, enfim, complicado essa situação, né, rapaz? Complicado demais, tá?